Aleluia, que coisa linda, né? Boa noite, família. A paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui mais uma noite na casa do nosso Pai, para compartilhar um pouquinho mais da palavra. Que maravilha. Peço aos irmãos que fechem seus olhos, vamos ter mais um minuto de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que está acontecendo aqui nesta noite. Obrigado, Pai, porque nós já sentimos a Tua presença, através dos louvores, através da abertura, Senhor Jesus, da Tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor. Te pedimos que continue conosco, que Teu Espírito continue, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos a ouvir a Tua voz. Que nós possamos sair daqui nesta noite restaurados, transformados, pela Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Toma tudo aqui, pois é tudo para a honra, glória e exaltação do Teu nome. É o que nós choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. O tema da mensagem de hoje é um só coração com o Deus que realiza sonhos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês antes de começar. Eu gostaria que vocês pensassem, né? Não precisa responder, é só para a nossa reflexão. Como que você costuma reagir diante de uma notícia ruim, né? Quando você está lá tranquilo, né? O seu dia está acontecendo normalmente e, de repente, você recebe uma notícia muito ruim. Como que você costuma reagir? Qual a sua reação? Você fica triste, você fica alegre, fica animado, né? Fica desanimado? Como que você costuma ficar? Né? Normalmente, né, quando nós recebemos uma notícia ruim, nós ficamos tristes, né? Ninguém fica, que alegria, poxa, né? Morreu um parente, fiquei desempregado, né? Todo mundo fica triste, né? Nós ficamos muito tristes. Ninguém também, por mais crente que seja, consegue ficar feliz diante de uma notícia ruim, né? Ai, que maravilha, recebi uma notícia tão ruim agora, nossa, eu tive um prejuízo financeiro, ai, que maravilha, agora eu vou orar como nunca orei na minha vida. Que alegria. Isso não acontece, né, meus irmãos? Todos nós, quando recebemos uma notícia ruim, ficamos tristes, ficamos desanimados, né? Ela nos abala. Mas hoje nós vamos aprender um pouco com a história de um homem da Bíblia que recebeu uma notícia muito ruim. Ele recebeu uma notícia muito ruim e isso deixou ele muito abalado. Quando recebeu essa notícia, ele ficou muito, muito, muito abalado. Mas, logo em seguida, esse homem levou a causa dele diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar toda e qualquer circunstância, toda situação ruim. Ele tem poder para transformar. E foi isso que ele fez. Ele orou a Deus, buscou ajuda em Deus e recebeu em Deus direção para poder transformar aquela história, aquela situação. Né? Então, eu peço aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 3. Depois nós vamos pular para o capítulo 4. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então, o irmão dele foi até ele, né? Ele trabalhava no palácio, ele era copeiro do rei,
E ali, né, ele recebeu o seu irmão e quis saber como estava o povo, né? Como é que estava o seu povo, como é que estava Jerusalém, né? Ele queria notícias do seu povo, da sua gente, como estava aquele lugar. E aí a resposta dele foi: olha, e disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Essa foi a notícia que ele teve do povo dele e da sua cidade, né, da sua nação. E quando ouviu isso, olha só a reação de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei-me, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então veja, Neemias, quando recebeu essa notícia de que Jerusalém estava em ruínas e que o povo que não havia morrido, né, que tinha voltado do cativeiro, estava em miséria, em estado de miséria, né? Quando ele ouviu isso, ele ficou muito entristecido, muito abalado, a ponto que ele precisou se sentar. E ali ele chorou muito. Ele chorou, chorou, chorou e se lamentou por algum tempo. Não é assim que acontece com a gente também, quando a gente recebe uma notícia muito ruim, né? A gente fica abalado com aquela situação. E isso é normal, mesmo nós sermos servos de Deus, é normal que a gente se abale, né? Porque nós somos dotados de emoções. Então, as circunstâncias ao nosso redor, elas nos influenciam. Mas vejam a postura seguinte de Neemias. Vejam, e lamentou por alguns dias, né? Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Foi isso que ele fez. Ele orou, ele teve ali aquele primeiro momento do impacto da notícia ruim, e logo, né, ele ficou ali por algum tempo, e logo ele procurou se refazer, e jejuou, e orou, e levou a causa dele ao Deus do céu, ao único que pode mudar qualquer situação, o Deus que para ele nada é impossível. Então, meus irmãos, nós vamos agora para o capítulo, nós vamos para o capítulo 4, pode virar a página aí, e nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, que ouve a oração dos seus filhos, né? Logo após essa oração de Neemias, Neemias teve a resposta de Deus, né? Ele buscou conselho no Senhor e o Senhor respondeu a ele, dando direção do que ele deveria fazer, como ele deveria agir para mudar esta situação. Então, ele se apresentou diante do rei, ao qual ele servia, e o rei, né, não só autorizou que ele fosse até Jerusalém para poder fazer, né, o que precisava ser feito, como ele lhe deu recursos para toda a reconstrução daquela cidade. E deu também cartas para que ele pudesse apresentar lá e tivesse todo tipo de ajuda que ele precisava para essa obra. Então, veja, quando nós, independente das circunstâncias, buscamos a direção de Deus, buscamos conselhos de Deus, né? Ele nos orienta, Ele é o Deus de toda sabedoria, de toda ciência, e só Ele pode nos orientar e nos dar a direção certa a seguir para mudar qualquer situação. Vamos, então, ao capítulo 4, que vai nos mostrar o seguinte, olha. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu-se em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então, ele foi até lá, e ali ele reuniu, né, reuniu os judeus que haviam ali na terra, apresentou as cartas às autoridades ali, estava ali com todo o recurso que ele precisava, e deu início à obra, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas, como toda obra, né, existe uma oposição, né? Ainda mais quando vamos fazer a obra de Deus. Isso é uma coisa que nós vamos fazer para nós. Muitas vezes nós não encontramos apoio, imagina só fazendo a obra de Deus, né? Muitos vão se levantar para tentar fazer com que nós
venhamos parar. E não foi diferente com Neemias. Então, Sanbalate, ele se levantou ali, né, ficou enfurecido com aquela obra, e ele começou a zombar do povo de Israel. Ele começou a zombar de Neemias e dos homens que com ele trabalhavam, tentando fazer parar aquela grande obra. E ele insultava, e ele dizia palavras, né, de desânimo, e o povo começou a esmurecer, a ficar enfraquecido. Mas Neemias, ele tinha o coração unido ao coração de Deus. O coração de Neemias era um só com o coração de Deus. E ele, mais uma vez, busca em Deus conselho, direção, e Deus, mais uma vez, o responde. E aí, todas as artimanhas de Sanbalate, de Tobias e daqueles homens que eram contrários, os inimigos de Deus, né, de que a obra continuasse, toda a artimanha dele de tentar impedir a obra foi revelada, porque nada permanece em oculto, né? Deus traz à luz todas as coisas. E aquele plano maligno deles para poder tentar parar a obra de Deus, ele foi impedido, ele foi revelado. E Neemias, mais uma vez, coloca essa causa diante do Senhor e pede, Senhor, que o Senhor faça justiça, né, sobre a vida desses homens. E continuou a obra. E ali, ele fortaleceu ainda mais, ao invés daquela tentativa de frustrar com que os planos da obra, a construção da obra, né, que os muros fossem reconstruídos, ao invés disso, eles ganharam ainda mais força. O Senhor os fortalecia ainda mais. Então, eles se fortaleceram e criaram estratégias, né, aconselhados por Deus, para poder impedir o ataque dos inimigos. E aí eles passaram a trabalhar de forma estratégica. E não mais havia distração entre eles. E eles tapavam as brechas dos muros, reforçavam ali, né, a guarda, e enquanto um trabalhava, o outro ficava ali em guarda, prestando atenção para qualquer movimento que pudesse acontecer, né, qualquer ataque inimigo. E assim eles foram indo e construíram o muro, construíram todos aqueles muros em 52 dias, aqueles poucos homens, mas que tinham o coração inspirado por Deus, que eram um só com o Senhor. Eles concluíram a obra, porque a obra ela não era de Neemias, a obra ela não era daqueles homens, não era só de Jerusalém. A obra ela é do Senhor, né? Então, foi o Senhor que garantiu com que aqueles muros fossem construídos, reconstruídos, com que aquela cidade fosse novamente fortalecida, reedificada. Não só por isso em si, mas porque representava, né? Aquele povo era o povo escolhido de Deus, né? Havia sobre eles uma promessa. Então, a reconstrução daqueles muros, a reedificação daquela cidade representava, né, o poder, o amor de Deus, a manifestação da glória de Deus para todos os outros povos que escarneciam do povo de Deus. Então, através de Neemias, os sonhos de Deus se concretizaram, se realizaram na vida do povo de Israel. E a gente vê, meus irmãos, que Neemias, ele, através de um só homem, através de um homem, toda essa obra, todo esse trabalho, a partir de um homem, todo esse trabalho grandioso, ele foi feito. Porque o Senhor, ele precisa de um só coração disponível. Um só coração que se coloque diante dele quebrantado e disposto a fazer a sua vontade. Esse único coração, ele receberá de Deus, né, os seus sonhos, será depositado nele os seus sonhos, os sonhos de Deus, e ele será capacitado, ele arderá em chamas, em amor por Cristo, para realizar toda a boa obra que o Senhor planejou. Tudo que um homem intenta fazer na obra de Deus, nasce primeiro no coração de Deus, jamais no coração humano primeiro, porque nós não somos capazes de produzir coisas boas em nós mesmos, mas tudo de bom que realizamos é porque primeiro nasceu no coração de Deus. E quando estamos com o nosso coração e nossa mente alinhada ao coração de Deus, não há impossível, não há coisa que nós não possamos realizar.
porque prevalece sempre a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus que sempre prevalece. Então, pode levantar o que for, o vento, a tempestade, né? A situação que for, jamais poderá impedir a obra do Senhor. Ele só precisa que nós nos levantemos, nos colocamos de pé diante dele. Todo poder e toda autoridade já nos foi dado por meio de Cristo Jesus, aquele que nos enviou o Consolador. Ele disse que coisas maiores nós faríamos, coisas maiores do que as que ele fez. Então, meu irmão, que nessa noite eu e você possamos nos levantar e nos posicionar como homens e mulheres de Deus e exercer a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus para mudar qualquer circunstância, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso país, na nossa cidade, né? Não há coisa impossível, não há coisa que nós não possamos fazer no poder, no nome e na autoridade do nome de Jesus. Eu gostaria de destacar aqui algumas lições importantíssimas que nós aprendemos com a história deste homem. Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, ele nos ensina a ter fé e posicionamento diante da adversidade. Foi isso que ele fez. Quando ele recebeu aquela notícia, ele orou sim, ele chorou sim, se lamentou sim, mas em seguida ele buscou ao seu Deus, aquele que poderia resolver aquilo que ele não poderia fazer. E ele orou, jejuou e logo a resposta veio, porque o nosso Deus ouve a oração dos seus filhos e ele sempre responde, porque ele quer o melhor para nós. Se a nossa oração ela estiver alinhada ao coração de Deus, alinhada à sua vontade, ele nos responderá e ele fará sim. Ele jejuou e orou ao Deus dos céus, o único que tem poder para mudar qualquer situação. Neemias 1, do 5 ao 11, nos ensina que precisamos nos colocar na brecha. Neemias, ele era um homem de coração simples e coração voluntário. Ele era um homem temente a Deus, fiel a Deus. Quando ele viu todo aquele cenário, ele poderia, ter murmurado. Ele poderia muito bem ter pensado, poxa, como que meu povo pode chegar a essa situação, né? Nós somos o povo de Deus. Como que o Senhor permitiu que o seu povo fosse levado ao cativeiro, né? E agora, como se não bastasse isso, agora eles voltam, está tudo destruído, tudo arruinado, né? Que situação terrível. Se nós somos o povo de Deus, se nós servimos ao Deus vivo, como que isso pode acontecer? Mas Neemias, ele compreendeu que tudo que vem de ruim contra nós, né, tem a causa e a razão, tem origem no pecado. E o povo de Deus havia se afastado dele. O povo estava corrompido, estava distante de Deus. Então, a única forma, e Deus já havia enviado profetas para que o povo retornasse para ele, mas o coração daquele povo estava endurecido. Eles estavam afastados de Deus e cada vez mais se afastavam de Deus. Então, foi preciso que eles chegassem a essa situação extrema para que seu coração se quebrantasse e eles agora, nessa situação de ruína e de miséria total, se rendessem novamente aos pés do Senhor e se voltassem para Deus. E Neemias, ele compreende isso. Então, ele se coloca como no lugar daquele povo. Então, ele se ajoelha e ora ao Senhor pedindo perdão pelo pecado da sua nação. Ele assume completamente a responsabilidade do seu povo. E ora não como um homem, mas como nação, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados. Ele ora pedindo perdão não só pelos pecados dele, de sua família, mas por toda a nação. Ele se coloca ali na brecha e pede perdão ao Senhor. E o Senhor, ele não rejeita um coração quebrantado, um coração que se humilha perante a ele. E o Senhor se agradou da oração de Neemias e respondeu à oração de Neemias, né?
Ele assumiu a responsabilidade e ergueu a sua oração ao Deus, confessando o pecado dos filhos de Israel e também os seus. Em sua oração, ele lembra de uma promessa que o Senhor havia feito a Moisés e de resgatar o seu povo escolhido. Na oração dele, ele lembra: Senhor, lembra que o Senhor disse que resgataria o seu povo, né, que converteria novamente o coração deles, os traria de volta para ti. E o Senhor se agradou muito dessa oração, simples e humilde de coração, do coração de um homem que tinha o seu coração alinhado ao coração de Deus. Neemias 2, nos versículos 2 e versículos 4, nos mostra que Deus, Ele sempre ouve e responde a nossa oração. Ele sempre ouve, meus irmãos. Não cansem de orar e de colocar diante dEle a sua causa, o seu pedido, as suas súplicas. Não desanime, né? Porque a resposta vem no tempo de Deus. Ele responde no seu tempo. Ele responde no seu tempo a nossa oração. Não é no nosso tempo, né? Às vezes nós somos ansiosos e queremos uma resposta logo, queremos ver logo, mas é no tempo de Deus. Mas Ele sempre responde, e responde da melhor maneira, fazendo sempre o melhor para mim e para você. O rei não negou o pedido de ajuda de Neemias, porque Deus estava no controle de toda aquela situação, como está até hoje, né? Então, essa foi a resposta da oração que Neemias fez a Deus. Quando ele foi falar, antes de falar com o rei, ele orou primeiro ao Senhor, ao Deus do céu. Ali ele poderia sair morto, né? Porque ele estava com o semblante abatido, e se o copeiro fosse servir o rei, estivesse com o semblante abatido, com ar de tristeza, aquilo poderia desagradar o rei de tal maneira que ele poderia sair dali já com uma sentença de morte. Mas, ao invés disso, o que acontece é que o rei não só pergunta o que estava acontecendo com ele, ouve os argumentos dele e o ajuda, né? Decide ajudar. E não só isso, ele dá todos os recursos, recomendações, tudo o que ele precisava e o tempo necessário que ele precisou para estar ali reconstruindo a sua cidade. E esse rei era um rei idólatra, né? Não havia nenhum motivo para que ele ajudasse a Neemias. Mas ele fez isso porque o Senhor, Ele é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. E toda aquela situação estava sobre o poder de Deus. E o Deus dos céus, o Deus a quem Neemias servia, o Deus a quem eu e você servimos, o Deus vivo, Ele estava no controle daquela situação, assim como Ele está no controle da minha e da sua vida. O coração de Neemias estava alinhado ao coração de Deus. Os sonhos de Neemias para o seu povo era o mesmo sonho de Deus. Um povo redimido, restaurado, obediente e fiel a Deus. Um povo pronto para viver os sonhos de Deus, os sonhos do Pai. Aleluia. Coisa linda. Em Neemias 4, no versículo 1 a 3, ele nos ensina que muitos irão se opor e tentar impedir que os projetos de Deus se realizem em nossa vida e através dela. Situações irão se levantar o tempo todo tentando nos paralisar. Até porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que tudo que nós fazemos não diz respeito só à nossa vida, né? Mas diz respeito a algo muito maior, diz respeito ao reino de Deus. Nós estamos empenhados nessa obra. E ele sabe que muitos virão a Cristo, muitos se renderão ao Senhor através da nossa vida, da minha e da tua vida. Por menor que seja o nosso trabalho, por mais insignificante que pareça, né? Às vezes eu e você fazemos coisas que ninguém vê, ninguém sabe, mas que tem um grande impacto no reino dos céus. Isso para o Senhor é precioso. O Senhor trabalha em corações e em vidas através desse trabalho, através de nós. Muitas vezes só por estarmos em determinados ambientes,
nem abrimos ali a nossa Bíblia, nem abrimos a nossa boca, mas a nossa postura, a nossa presença naquele lugar, ela representa a presença do próprio Deus ali. E coisas acontecem ali, meus irmãos, no mundo espiritual que nós nem sabemos, não temos nem ideia do que está acontecendo. Mas Satanás, ele sabe. Assim como Deus sabe que ele é o Deus de todas as coisas, o Deus Criador, Satanás também sabe o que acontece no mundo espiritual. Então, ele se levanta para tentar nos amedrontar, tentar nos desanimar, tentar nos fazer parar, tentar nos impedir de avançar. Mas que nossa postura ela possa ser como a de Neemias, que a gente não venha parar, que a gente não venha deixar de fazer a obra do Senhor. Mesmo que essas circunstâncias, essas situações, elas nos abalem, que a gente não permaneça abatido, mas que a gente tenha sempre na nossa memória o poder e a autoridade que nos foi dado por Cristo, para que a gente venha se levantar, que a gente possa se firmar em Cristo Jesus, a nossa rocha inabalável, né? E que nós possamos nos levantar e nos reerguer no nome de Jesus, para vencer toda e qualquer situação. Que a gente não venha se distrair com as falácias, que a gente não venha se distrair com as zombarias, mas que a gente possa permanecer firme no Deus, o nosso Criador. O Deus Emanuel, Ele está conosco, que nós possamos nos firmar cada vez mais em Jesus Cristo, aquele que venceu por cada um de nós na cruz. Se ele venceu e nele nós somos vencedores. Amém? Amém. Neemias, Sanbalat e Tobias não se agradaram com a reconstrução dos muros e fizeram de tudo para tentar parar a obra, zombando do povo de Deus, que trabalhava inspirado por Deus. Então, que o nosso coração ele possa arder em chamas por amor a Cristo, que a gente possa trabalhar a cada dia inspirado por Deus nessa obra, nessa causa que não é nossa, é do próprio Deus. Então, ela é uma obra, ela é uma causa garantida. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por cada um de nós. Neemias 4, e no versículo 19, nos ensina que para vencer qualquer oposição é preciso vigilância e oração constante. Vigilância e oração constante é o que nós precisamos para vencer toda a oposição que se levantar contra nós. A palavra nos ensina a vigiar e a orar. Esse é o conselho que nós temos. Precisamos vigiar e orar constantemente. E aqui, nesses dois versículos, o 4 e o 19, nós aprendemos também a importância da vigilância e da oração. Ao invés deles se amedrontarem e pararem aquela obra, aquilo os estimulou a avançar cada vez mais na obra. Mas agora, com uma estratégia, com um plano, eles estavam prestando atenção ali, fechando as brechas, todas as brechas pelas quais o inimigo poderiam atacar, eles montaram guardas ali. Montaram guarda para impedir o ataque do inimigo. E como nós vamos impedir o ataque do inimigo na nossa vida? Pelo poder da palavra, vigiando, orando, buscando o conselho de Deus. Senhor, como que eu vou fazer agora? Diante dessa situação, como eu devo agir? Não agir de qualquer maneira, mas buscar em Deus a direção, buscar em Deus conselho. Então, que nós possamos estar constantemente vigiando e orando, buscando ao Senhor, pedindo que Ele faça a justiça, que a gente não venha, que nós não venhamos fazer a nossa justiça, que é falha, nossa justiça humana, mas que nós possamos orar a Deus, que é o justo juiz, e pedir a Ele que exerça a sua justiça sobre os nossos inimigos, sobre aqueles que se levantam contra nós. Neemias não perdeu tempo com as afrontas e tentativas de impedir a obra. Ele buscou em Deus direção
e estratégia para a resolução do problema que se apresentou e continuou a obra. Que essa também seja a nossa postura. Que a gente não venha se distrair com as afrontas, com as tentativas do inimigo de tentar parar, tentar impedir que os planos de Deus, que os sonhos de Deus, os projetos dele se realizem na minha e na sua vida, mas que a gente apresente diante de Deus todas as coisas. Neemias 4:20 nos ensina que o nosso Deus é quem peleja por nós. Podemos confiar e descansar em sua justiça. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ele venceu e nele somos vencedores. Com ele nós também venceremos, porque a nossa vitória é a vitória de Cristo. Nós podemos confiar nele. A obra dele é segura, é garantida. E no Senhor nós podemos todas as coisas, porque é ele quem nos fortalece. Neemias 15:16 ensina que é Deus quem sonha e realiza os maiores projetos mais lindos, os projetos mais lindos e mais abençoados nascem no coração de Deus. E só depois é depositado no coração humano, alinhado ao coração dele. Então, meu irmão e minha irmã, que nesta noite o meu coração e o seu coração, ele possa estar alinhado ao coração de Deus, para que os sonhos dele se realizem nas nossas vidas, para que nós possamos viver o melhor de Deus para nós. Né? Que o seu coração e o meu coração e o coração de Deus sejam um só, para que nós possamos viver os seus sonhos para nós, para que todos vejam e reconheçam a boa obra de Deus, que será realizada na nossa vida e através dela. Amém? Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Estamos encerrando. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor, ele nos trouxe aqui para sermos restaurados. E talvez você não precisa, de restauração exatamente na sua vida, mas na vida de alguém, ou de um ambiente, um lugar que você frequenta. Eu não sei o que você precisa nessa noite apresentar diante de Deus. Eu sei que você pode estar precisando de restauração no seu casamento, talvez restauração na sua família, na sua saúde, nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos, talvez na sua intimidade com o Senhor, Talvez você precisa restaurar o altar da sua adoração a Deus, a sua comunhão com Ele. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus está aqui neste lugar. Ele sempre está conosco, Ele sempre ouve a oração dos seus filhos. Então, que você possa agora fechar os seus olhos e apresentar ao Senhor a sua causa, orar a Ele crendo que o Senhor, Ele irá te responder. Ele responderá a cada um segundo a sua fé. Então, ore com fé, clame. Como o pastor tem nos ensinado aqui, não olhe para o seu problema, não tenha medo dele e não mostre a Deus o tamanho do seu problema, mas mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus e exerça sobre ele o poder e a autoridade que lhe foi dada no nome de Jesus. E você vencerá qualquer circunstância. Não há nenhum poder que deixe de se render diante de Deus, diante de Jesus. O nome de Jesus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então, ore nesta hora, abra sua boca e clame ao Senhor, pedindo restauração, pedindo poder e autoridade para vencer qualquer circunstância. Peça a Ele que te dê visão, que te dê clareza, para que você seja um instrumento na obra do Senhor. Que não só a sua vida seja restaurada, o seu lar seja restaurado, mas que qualquer ambiente que você chegar, ele seja restaurado e transformado, porque você representa o poder de Deus, a autoridade de Deus nos ambientes. Que tudo seja restaurado
transformado no nome de Jesus, através da sua palavra. Exerça a tua palavra com poder e autoridade. Abra sua boca e restaure e mude circunstâncias. No nome de Jesus, abra sua boca e profetiza quando a situação se levantar, uma situação ruim, circunstâncias ruins vierem, chegarem até você. Abra sua boca e exerça o poder e a autoridade no nome de Jesus para transformá-la. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, continue com os olhos fechados, com a mão no seu coração e erga a outra mão ao Senhor e vamos orar a Ele. O Senhor nesta noite irá nos responder segundo a nossa fé. Nós somos o seu povo. Creia no poder de Deus. Creia no poder e na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti. Nos colocamos, Senhor Jesus, não só como indivíduos, Senhor, mas também nos colocamos como nação, como o Teu povo, Senhor Jesus. E aonde houver, Senhor Jesus, um homem e uma mulher de Deus, nesta hora, Senhor Jesus, orando a Ti, buscando o Seu conselho, o Seu socorro, Pai, que ele possa ter resposta, Senhor Jesus, porque nós sabemos que Tu és o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que responde à oração dos Seus filhos. Ah, Pai, nessa hora nós queremos, Senhor, restaurar o altar da nossa oração, Senhor, o altar da nossa adoração a Ti, Senhor. Pai, se houver alguma rachadura, Senhor Jesus, se houver, Senhor, qualquer coisa que não Te agrada, Senhor, em nós pedimos, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor possa refazer, Senhor, o altar da nossa adoração a Ti, Pai. E nós clamamos, Senhor, não só por Ti, mas clamamos também, Senhor, pela nossa família, aqueles parentes, Senhor Jesus, que ainda não Te conhecem, ou que se encontram hoje afastados de Ti, Senhor Jesus. Ó Deus, que nesta hora possam ter um reencontro contigo, que possam ser visitados pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Ó Deus, que vidas, Senhor Jesus, que nesta hora se encontram em ruínas, Senhor, possam ser restauradas, Senhor, em nome de Jesus. Que lares arruinados, Senhor, possam ser restaurados, reconstruídos pelo poder e autoridade que há no Seu nome, Senhor. Que vidas, Senhor Jesus, que estão cativas nessa hora, Senhor, em vícios, Senhor Jesus, em enfermidades, Senhor, em tantos outros problemas, Pai, possa nessa hora, Senhor Jesus, serem restaurados por Ti, Pai. Que aqueles que não têm forças, Senhor, para se colocarem diante de Ti e clamar o Teu nome, Senhor, nesta hora, possam, Senhor Jesus, ter o seu relacionamento contigo, Pai, restaurado no nome de Jesus. Que eles venham buscar a Tua face, Senhor, se unindo a nós, Pai, como um só povo, Senhor, que busca a Ti, Senhor, que entende, Pai, que não há em nenhum outro lugar, Senhor, segurança, Pai, senão na Tua presença, Pai. Nós somos o Teu povo, Senhor, nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor, pertencemos a Ti, Pai. E nos colocamos nessa hora, Senhor Jesus, como aqueles, Senhor Jesus, que clamam por suas famílias, que clamam por esta nação, Senhor, por este bairro, Senhor. Nós nos colocamos na brecha, Senhor Jesus, nos colocamos como instrumento em Suas mãos, Senhor, e Te pedimos que, Senhor, fortaleça nos nossos pés, Senhor. Firma-nos em Ti, Senhor. Derrama sobre nós poder e unção, Senhor, a cada dia, para buscar, Senhor Jesus, por esse povo, Senhor Jesus, por este lugar, Senhor, pelo nosso país, Senhor Jesus, para que, Senhor, as circunstâncias sejam mudadas, Senhor, que nós não venhamos nos abalar com as notícias ruins, Senhor, com o cenário atual, Senhor, em que se encontra o nosso país, a nossa família, a nossa sociedade, a nossa comunidade, Pai, mas que nós venhamos nos levantar, Senhor, declarando, Senhor Jesus, nova todas as coisas pelo poder do Teu nome, Senhor. Restauração, Senhor, de vidas e edificação de vidas em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que joelhos se dobrem a Ti, Pai. Em nome de Jesus, através das nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Pai, usa-nos, Senhor, em toda boa obra, Senhor Jesus. Usa as nossas mãos, usa a nossa mente, Pai. Nós alinhamos nesta hora o nosso coração ao Teu coração, Senhor, buscando em Ti, Senhor, direção, Senhor, estratégias, Pai.
para agir, Senhor, em teu nome, para fazer a tua obra, para que o teu reino cresça, Senhor, para que vindas venham, Senhor, para o teu reino, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, ouça a nossa oração, Senhor. Por misericórdia, Senhor, por amor do teu nome, Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus, como servos, Senhor Jesus, como obreiros aprovados, Pai, para toda boa obra, Pai. Nós entendemos, Senhor, que nesta noite o Senhor nos trouxe aqui, nos restaurou, nos reedificou em Ti, Pai, e está nos enviando, Senhor, para fazer a Tua obra com poder e autoridade. Nós entendemos que há poder nas nossas palavras para mudar situações, Senhor, e circunstâncias adversas, no poder e autoridade que há no nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Use a cada um dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua obra cresça mais e mais para a honra, glória e exaltação do Seu nome, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, Pai. Exalte o Teu nome, Senhor, neste lugar e através deste lugar, através da vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por nos resgatar, Senhor, da escravidão, dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor Jesus, por ter vencido, Senhor, a morte, Senhor Jesus, e por ter ressuscitado, Senhor Jesus, por reinar, Senhor Jesus, à direita de Deus Pai, Senhor. Em Ti nós temos vida, nós temos salvação e nós aguardamos ansiosos, Senhor, pela Tua vinda, Senhor, pelo dia em que o Senhor virá nos buscar, Pai, e nós o adoraremos eternamente, a Sua noiva o adorará eternamente, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Ó Deus, capacita cada dia mais a Sua noiva, a Tua igreja, Pai, até aquele grande dia, Senhor, que nós possamos avançar a cada dia mais com poder e autoridade que há no Seu nome, e que filhos e filhas se acheguem a cada vez mais, Senhor, rendidos a Ti, Senhor, apaixonados por Ti, Deus, para fazer a Tua obra, Senhor, com amor, Senhor, com o coração em chamas, Senhor Jesus, por Ti, como uma noiva apaixonada, Senhor. Nós colocamos diante da Tua presença e declaramos que estamos ansiosos pela Tua vinda, Senhor. Maranata, Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Amém.